glorioso Espírito de Deus. Como sussurrar no vento eu quero ouvir tua voz a me falar, teu poder em mim reinar, de modo que eu não possa explicar. No teu santuário, sim, eu quero ser, com meu coração e lábios te louvar. Em tuas asas vou voar, bem alto até o céu chegar, em comunhão ficar. Santo Espírito presente, Santo Espírito que arde, aleluia. Glorioso Espírito que geme quando não sei orar. Te adorar eu vou assim, ora vem cuidar de mim, glorioso Espírito. Vem encher-me a mim, glorioso Espírito de Deus. Vem encher-me a mim. Aleluia, glória a Deus. Toma o meu pensar, meu modo de agir, toma o meu coração, toma o meu coração, toma o meu coração. Aleluia, exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus, glória a Deus. Aqui estamos com o pastor Edivaldo na Associação Boa Esperança, é isso? Associação Boa Esperança, perto do povoado de Taguá, Cotegipe, Bahia, aqui pertinho de Barreiras. Pastor Edivaldo, o senhor tem experiências lindas com Deus. Eu gostaria que o senhor nos relatasse as 3 visões que Deus lhe concedeu, que são, com certeza, para a edificação de todos aqueles que ouvirão. Amém. Eu vou me colocar de pé, né, para Amém. ficar um pouco mais visível, né? A gente tem uma experiência considerável, né? Eu, no ano, aproximadamente no ano 2002, por assim, 2001, 2002, né, eu olhei para minha mãe, ela era já de certa idade, né? E eu almejava a salvação dela. Ela não era crente e eu me preocupava, né? Porque ela não era crente, porque promessa, a gente sabe que as promessas de Deus é para todo aquele que crê, né? Mas nós também sabemos que a fé sem obra é morta, né? E para se fazer alguma obra em prol da fé, nós precisávamos do Espírito Santo. Ninguém, se não houver o Espírito de Cristo Jesus, a fé se torna morta porque não vai ter obra. Verdade. Porque o Espírito de Cristo é que nos conduz à obra Amém. de Cristo. E eu me preocupava com a minha mãe, então eu jejuei durante 7 dias consecutivos. Um jejum um pouco, né indiscreto, assim, para não prejudicar tanto, mas eu fiz esse propósito. Glória a Deus. Pedindo a Deus para salvar a minha mãe. Durante 7 dias eu fiz isso. E logo após 1 ano e pouco, a minha mãe ficou doente. Uma doença irreversível, né? E ela morava em Salvador, eu recebi a notícia e eu fui até a Salvador. E quando eu cheguei lá, ela estava no Aristide Maltês. Em Brotas. Em Brotas, né? Isso. Hospital Aristide Maltês. Então, já no último estado de vida, né? E ali tinha uma irmã minha, ela era de uma certa igreja, né? Que prega um tanto diferente. Eles pregam o batismo, né? Água de batismo. Água de batismo, no caso, né? E ali a minha mãe não entendia o que era aquilo.
Mas eu sempre costumava ir lá em Salvador e eu estava sempre pregando para eles conhecendo da palavra de Deus. E nessa oportunidade eu cheguei no hospital Aristide Maltês, a minha mãe ali já debilitada, eu olhei para ela e eu vi que ela me conheceu e eu falei com ela: minha mãe, a senhora está me conhecendo? Ela falou que sim, né, muito baixinho, arrastado já no último estado. E aí eu comecei a pregar para ela. Eu falei: olha, a senhora está no leito desse hospital, mas existe solução. Até para quem já morreu, quanto mais para quem está vivo. Eu falei: se a senhora aceita Jesus como Salvador da tua alma, ele pode te levantar desse leito, né? E se não, se você partir, ele pode te dar a vida eterna. E ali, a minha mãe, eu tomei, tinha 3 pessoas naquela sala. Minha mãe mais 2 pessoas, 2 senhoras. E as 2 também estavam na mesma situação. Mas só que ela era crente, estava consciente. E ali eu perguntei à minha mãe se ela queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador da alma dela. Aí ela não estava em condição de falava muito arrastada. Eu falei: a senhora dá um sinal com a sua mão ou balança com a cabeça confirmando. E ela fez isso, né, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia. Naquele momento houve uma manifestação espiritual, as 2 irmãs eram crentes, aí houve mistério ali, houve glória, né? Amém. Muita alegria, e eu tive certeza que a minha mãe aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Passado um dia ou 2, ela partiu para a eternidade. Mas daí, irmãos, eu fiquei assim um pouco, né, duvidoso, sabe como que é, né? E eu pensava: meu Deus, será que a minha mãe ela teve o direito da vida eterna? Porque ela não teve tempo de congregar, não teve, então eu fiquei com aquela dúvida. Aí, de repente, a palavra de Deus diz que Deus fala por sonho, por visão de noite. Ela está lá em Jó 33, 14, 15. Pode ler. Deus fala com o homem por visão, fala por meio da palavra, né? Então, ali eu deitei para dormir e eu tive uma visão. Parece que eu estava acordado. Apareceu 2 varões vestidos de veste branca e começou a andar comigo em um lugar meio deserto, assim, meio diferente. E, de repente, eles falaram comigo, né: deixa de ser incrédulo. Aí, quando eles falaram, deixa de ser incrédulo, eu parei para perguntar por que eles estavam falando aquilo comigo, né? Mas, quando eu olhei de lado, eu vi um sobrado alto e minha mãe lá em cima acenando para mim. Meu Deus, glória a Deus. Glória a Deus. E antes do prédio tinha uma escada que apontava para os céus. Para subir para onde ela estava. E Aleluia. eu fui apressadamente para subir na escada para, né, falar com ela, dar um abraço dela, não me lembro bem qual foi a intenção. Mas quando eu ia subir na escada, eles chegaram e falaram comigo: não, não é agora, né? Você não vai agora. Aí eu despertei daquela visão, né? E a partir daí eu não tive mais dúvida de que Jesus salvou a minha mãe. Aleluia. Acabou a dúvida. Glória, né? a Deus. Então, a gente sabe, irmãos, que Deus fala por sonho, por visão, por meio da sua palavra, né? Então a gente, na verdade, não tem dúvida. E a segunda visão, eu contei há pouco para o pastor, né? E eu fui levado pelo Espírito a fazer uma viagem também, em sonho, visão de noite. E de repente, eu chegava bem adiante, eu olhava para trás, eu via a cidade onde eu estava. Eu tinha deixado aquela cidade e ia em uma direção, né? E enquanto eu estava andando e olhando para frente, estava tudo bem. Mas quando eu cheguei em certa posição, eu não dei conta mais de andar. E eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, era um escoço infinito. E para cima era certo, igual se fosse um posto de iluminação pública, a mesma coisa. Para cima eu não podia subir, e se eu me soltasse de lá, era infinito para baixo, né? Então, eu ali fiquei sem saber o que fazer, né? Mas eu lembrei de Deus naquela hora. Lembrei assim como se fosse pedir um socorro para Deus. Era uma visão. Mas de repente faltavam uns 2 metros para me chegar no topo, né?
Era 3 montes, eu estava subindo rumo ao monte, né? Na frente tinha mais outro monte, e do outro lado mais outro monte. Eram 3 montes. No primeiro monte, né, a estrada que eu ia ficava reto, como se fosse um posto de energia, faltando uns 2 metros para cima. Eu não podia mais subir, e também não podia descer. Se eu descesse, era o meu fim. Então, eu olhei para cima e fiquei sem saber o que fazer. Aí eu me lembrei de pedir socorro para Deus. De repente, aquele varão que me apareceu, falando que eu deixasse de ser incrédulo, ele me apareceu de novo. Só que aí ele estendeu a mão e me pegou na minha mão e me colocou em cima do primeiro monte. Aleluia. Eu me olhava, eu estava com uma bolsa, como de um estudante nas costas, né? E aquela bolsa, depois veio a revelação da visão. Aquela bolsa era a responsabilidade de uma igreja que eu ia dirigir ainda. Amém. Essa foi a interpretação dos sonhos, né? A bolsa estava sobre minhas costas, eu ia subindo em uma situação muito difícil, num posto de energia como sobe, numa estrada reta, não tinha como subir, né? Então, para mim, subir ali só com a ajuda de Jesus mesmo. Ele estendeu a mão e aí me colocou em cima do primeiro monte e me deixou. E eu segui à frente. Aí tinha um vale de águas claras, me fez lembrar do profeta Ezequiel, ele passou pelo vale de águas, e aquelas águas banhavam meus pés, eu atravessei e cheguei ao segundo monte. Quando eu cheguei ao segundo monte, né, com a bolsa nas costas, né, que representava a igreja. Eu cheguei ao segundo monte, tinha uns portões muito grandes, aquelas grades, né, de proteção, e um exército de oficiais, né, todos na posição, né, observando, né, aquela posição de poder, de chefe mesmo, de autoridade. E eu olhava para eles assim, né, encostava no portão, e eles nada me falavam. E eu também calado. Quando eu olhei do lado, eu vi uma multidão muito grande, todos vestidos de branco, cantando um hino que eu nunca tinha ouvido aquela língua. Na frente daquela multidão ia uma orquestra de tocadores, de instrumentos diferentes que tocavam aquele hino, né, muito lindo. E aquela multidão cantava louvor. E eu falava assim, eu olhava, eu falava, não é a minha igreja. Daí um general daquele falou, é a sua igreja sim, pode entrar. E abriu o portão. Quando ele abriu o portão, eu entrei, né, e já comecei a entoar o mesmo cântico que estava sendo cantado ali. Né? Glória a Deus. A banda na frente tocando aquelas trombetas, aqueles instrumentos diferentes, tão lindos, e a igreja cantando em línguas, uma língua diferente que eu não entendia, mas eu comecei a cantar a mesma língua e seguia eles. Eu fui o último da fila, mas eu fui sim. E quando nós partimos, aquela multidão cantando aquele hino tão lindo, eu vi o terceiro monte. A coisa mais maravilhosa, todo relevante assim, todo desenhado, parecendo que era uma neve que estava lá em cima, campos verdejantes, aquela coisa mais linda do mundo. E aí eu despertei. Na minha visão, era o terceiro céu. Ali, na minha visão, ali era a glória de Deus, a habitação de Deus. Né? E a igreja marcava rumo àquele lugar. Todos de veste branca, entoando um cântico celestial. Aleluia. Glória a Deus, né? Então essa foi a segunda visão que eu tive na minha vida. As mesma pessoa que me apareceu a primeira vez, apareceu a segunda, e apareceu uma terceira vez. Aí eu estava morando na cidade de Goiânia, eu saí da Bahia, falei que não voltava mais para a Bahia, ia para um outro lugar, Bahia muito quente, muito calor, ia procurar um lugar, né? Para morar. E de repente fui para Goiás, de Goiás fui para Mato Grosso, morar na divisa com a Bolívia. E de lá eu
tinha vontade de ficar por lá, mas por alguma razão eu tive que voltar para Goiânia novamente. E lá em Goiânia, um certo dia, eu deitei para dormir. Quando o dia veio amanhecendo, os passarinhos começaram a cantar. Aí, de repente, me veio um soninho, né, um cochilo. E naquele cochilo apareceu um varão vestido de veste branca, o mesmo que apareceu para mim. 2 vezes, apareceu a terceira vez. Aleluia, Jesus. E daí, ele não falou palavra nenhuma comigo, e nem eu com ele. Mas, no sentido assim, ele me chamou para andar junto, e eu fui. E nós começamos a andar juntos. Uma vila no meio da selva, né? Casa de um lado, casa de outro, os postes de energia no meio, uma rua, uma única rua no meio da selva. Ali naquela visão, ele falou comigo, na entrada da vila, ele falou: você vai trazer o passaporte para os moradores desse lugar. Glória a Deus. Eu concordei que sim, nós seguimos para frente. No meio da vila, ele falou comigo novamente. Do outro lado daquelas árvores é o rio. Eu olhei e não vi o rio, mas eu vi as árvores. Umas 3 árvores muito grandes eu vi. E eu vi uma baixada, uma areia branca no meio da baixada, uma vegetação de um lado e de outro, certo? E aí nós seguimos para frente. Quando chegou mais na frente, ele falou comigo novamente. Você vai trazer o passaporte para os moradores desse lugar. Aí eu parei e questionei com ele. Eu me achava vestido de paletó, né? Aí eu coloquei a mão no bolso do paletó, não tinha nenhuma moeda. Coloquei a mão no bolso da calça, não tinha nenhuma moeda. Aí eu voltei para ele e falei, eu não tenho dinheiro, nem bilhete de passagem. Como que eu vou trazer o passaporte para o morador desse lugar? Quando eu falei assim, ele me deixou. Só que ele me deixou e trouxe, me revelou tudo o que era. Quando eu olhei na minha frente, na visão, eu vi uma mesa branca, forrada com a toalha branca, e somente uma cadeira. E eu olhava e via pessoas me olhando, desconfiado, né? Olhei para trás para ver se eu via ele. Ele tinha me deixado, apareceu um rapaz com a criança no braço, né? E eu despertei daquela visão. Aí, de repente, ele me revelou tudo o que seria. Quando ele falou, você vai trazer o passaporte para os moradores desse lugar, eu questionei com ele que eu não tinha dinheiro, porque passaporte é bilhete para ir para o exterior, para outro lugar, né? Então, ele me revelou tudo. Ele falou que passaporte é a palavra de Deus para a eternidade. Aleluia. O passaporte é a palavra de Deus. Certo? Amém. Aí eu despertei, fiquei meio apreensivo, né? O coração só faltava saltar fora e eu falei, meu Deus, o que é? Parece que é para pregar a palavra em algum lugar e de repente passou os dias. Aí surgiu aqui na Bahia uma área de terra para comprar, que é essa que eu moro hoje. Eu não tinha vindo aqui, não conhecia, sabia onde que era. Só combinei o preço, a minha menina pagou as terras aqui e eu vim de lá para cá para ver onde que era. Quando eu cheguei aqui, eu entrei na vila, eu falei, eu já vim nesse lugar, já vim. A esposa falou, quando você veio aqui? Comigo você nunca veio? Falei, não sei quando, mas eu conheço essas casas tudo aqui, conheço essa rua, estou vendo tudo. Aleluia. E aí eu não estava lembrando da visão, não, eu não lembrava. Aí de repente, nós vinha em uma van, aí a van começou a andar. Quando chegou no meio da vila, eu curioso, olha para um lado e para o outro, aí eu olhei sentindo o rio. Tinha um boqueirão, uma estrada descendo para o lado do rio, eu olhei. Quando eu olhei, eu vi as árvores que ele me mostrou na visão, eu vi a baixada cheia de areia, um banco de areia, aí eu me despertou. Eu falei, meu Deus do céu, foi a visão que eu tive lá em Goiânia o ano passado. Meu Deus, tremendo. Então,
Então eu falei assim, eu digo, agora eu vou observar daqui para frente para ver se é real. Vim parar no último lugar onde ele me deixou, que era a casa que eu tinha comprado sem saber onde era. Né? Mandei o dinheiro, a minha filha pagou, fez um documento e eu nunca tinha visto nada aqui. Deus já tinha me mostrado quase 2 anos atrás, tudo, 100%. Aí eu não tive dúvida. Quando eu olhei lá para frente, uma mesa forrada com a toalha branca e uma cadeira. Ele me revelou tudo. A cadeira é porque é você que vai administrar a obra aqui. Certo? Então, e aí o testemunho, eu tinha olhado para trás, tinha visto um rapaz na visão, certo? Aí nós começamos a trabalhar, mas antes eu passei pela disciplina que eu não queria, né, de forma nenhuma assumir responsabilidade pastoral, de jeito nenhum. Eu dirigi uma igreja em Costa da Lapa por 1 ano, segunda igreja, né, da Assembleia do Ministério de Santa Amaro. Eu dirigi por 1 ano, dirigi alguma congregação, não queria essa responsabilidade. Né? Então eu passei mais de 1 ano sem trabalhar, por exemplo, na obra. Aí, quando um dia eu caí numa enfermidade, que não era uma enfermidade, do nada me atacou um problema no nervo ciático, né? 47 dias de cama mesmo, sem poder levantar. Né? Saía de joelho para o banheiro, né? Era assim. Mas para a história ficar menor, eu fui parar em Goiânia, né, para fazer cirurgia. Só que quando eu cheguei lá, eu não quis fazer cirurgia, porque eu sabia de que estava se tratando. Né? O Espírito Santo me revelava, você está assim porque você foi rebelde. Você não obedeceu a ordem que foi dada para você. Você não veio, não veio trazer o passaporte para esse morador. Então, você está passando por essa disciplina. E daí, o médico queria fazer cirurgia. Eu falei, não, doutor, não quero fazer cirurgia. Quero só uns comprimidinhos, eu vou ficar bom. Aí, ele me passou os comprimidinhos. Mas será que um comprimido age na vida de quem passou 47 dias de cama? Né? Será que um comprimido vai levantar ele no outro dia? Nunca. Nunca. Então, naquela noite, eu tive um grande pesadelo, uma grande cobrança, eu deitado, dormindo, uma grande cobrança, espantei por 2 vezes, e o Espírito Santo me cobrava para me fazer um concerto com Deus, que eu gostava de apostar em loteria, eu queria ficar rico, né? Porque eu sou um pouco matemático, né? Estudei muita matemática, fazia combinações, ganhei até na loteria uma vez, só que o governo prendeu meu dinheiro tudo, com tudo mais que eu tinha. Época de colo, né? E mesmo assim ainda queria, né? Mas daí, naquela noite, eu fiz um concerto com Deus, reconciliei com Deus, assim. No caso, né? Deixei a riqueza de lado, porque eu não tinha desviado, graças a Deus, estava na presença de Deus, né? Mas eu renunciei à loteria, à riqueza, né? Eu renunciei, eu falei, Senhor, eu faço um concerto diante de Ti, não quero mais ficar rico, não vou mais apostar em loteria, eu vou fazer a obra. E fiz esse propósito diante de Deus. No outro dia eu levantei da cama e andei. Oh, glória a Deus. Aleluia. Determinou e recebeu a vitória. Determinei e recebi a vitória no outro dia. Aleluia. A família, a minha netinha era incrédula, estava indo até para a igreja católica, né? A mãe levava, a mãe dizia, eu nasci nessa lei, eu vou morrer na lei da minha mãe. Era assim desse jeito. Mas quando viu o milagre que Deus fez comigo, todo mundo aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Começou de casa. Aleluia. Começou de casa. Hoje o meu menino que estava desviado, hoje é pastor lá em Goiânia. Né? Graças a Deus. No bairro, como é que é o nome do bairro lá? Beatriz Nascimento. A igreja, a Assembleia de Deus, Ministério de Campinas, no bairro Beatriz Nascimento. Meu filho hoje é pastor, ele estava desviado. Então houve, como é que diz, uma obra muito grande, muito especial. Então, Deus ele fala por sonhos, fala Amém. por visões, fala por meio da sua Aleluia. palavra. E aí o que aconteceu? Eu vim para a vila onde o anjo de Deus me mostrou, eu vim, comprei umas cadeiras, instrumento, eu já tinha o meu violão, caixa de som.